Que a graça de Deus nosso Pai e de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja presente e atuante no seu coração. Seleção e comentário de textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 21. Jesus e a pesca maravilhosa. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus restaura Simão Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que gosto de você. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você gosta de mim? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que gosto de você. Se você já leu esta passagem na Bíblia, você percebeu que eu li de forma diferente da que está na sua Bíblia. Pois na sua Bíblia está assim: Jesus pergunta a Simão Pedro: você me ama? E Simão Pedro responde: eu te amo. Aí pela 2ª vez, Jesus pergunta a Simão Pedro: você me ama? Pedro responde: eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus pergunta a Simão Pedro: você me ama? E Pedro diz: eu te amo. Esses tradutores não traduziram conforme está no original grego. O original grego mostra que Jesus usou um termo para o verbo amar e que Pedro respondeu com outro termo para o verbo amar nas 2 primeiras perguntas. Na 3ª pergunta, Jesus usa o mesmo termo para amar de Pedro: você gosta de mim? Aí Pedro diz: eu gosto de você. Essa tradução mais literal é importante para nós entendermos o sentido desta passagem, o sentido mais profundo dela.
Então, Jesus, quando apareceu para os discípulos pela terceira vez depois de ressuscitado, ele tinha contas a acertar com o apóstolo Pedro. Porque Pedro tinha dito que o amava, entende? E que se fosse preciso ele morreria por ele. Mas quando Jesus foi preso, Pedro ficou com tanto medo que negou Jesus 3 vezes. E Jesus antes tinha dito a Pedro, em Lucas capítulo 22, 32, Jesus tinha dito a Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ora, Jesus já acreditava em Pedro. Esse converter aqui é mudar de rumo, é voltar atrás no tipo de vida, no tipo de opinião que tem, é mudar da reação na carne, na natureza normal do ser humano, para a reação no espírito. Quando te converter, Jesus fala para Pedro, fortalece os teus irmãos. O termo grego é epistrefo, que significa, quando você tiver um novo propósito, um novo objetivo na vida. Pedro se achava melhor que os outros. Pedro era orgulhoso, muito confiante em si mesmo. Aí Jesus diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro havia dito a Pedro em outra ocasião, que ele o negaria 3 vezes, e Pedro o negou 3 vezes. Mas antes ele jurou que amava Jesus. No entanto, a sua natureza de filho de Adão e Eva falha fez com que ele pecasse, negando Jesus 3 vezes. Então Jesus tinha contas a acertar com Pedro. Ele diz, ele olha para Simão, filho de João. Ele olha para Simão Pedro. Ele olha para Pedro. Aí, como é que ele chama Pedro? Ele passou 3 anos e pouco chamando Simão de Pedro, porque ele mudou o nome de Simão para Pedro. Ficou uns 3 anos chamando Simão de Pedro. Por que que agora, ressuscitado, quando aparece pela terceira vez aos discípulos, ele olha para Pedro e chama Pedro de Simão Pedro? Porque as duas naturezas estavam lá. Simão representando a velha natureza de filho de Adão e Eva, e Pedro representando a natureza de filho de Deus. Então ele diz, Simão, ele chama Pedro, não de Simão Pedro, ele chama Pedro de Simão, filho de João. Tá assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? No original tá assim, agapansme, você me ama do jeito que eu te amei, eu morri por você. Aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Filou-se, que ele diz. Se ele amasse Jesus como era amado por Jesus, ele responderia, agapou-se, usando o verbo agapau, do qual vem agape, o amor de Deus. Então, na primeira vez, Jesus perguntou, você me ama do jeito que eu te amei, agapansme? Pedro responde, filou-se, eu gosto de você. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto de você. Gostar ainda é um amor interesseiro, um amor egoísta da nossa natureza humana. Você só gosta das pessoas que são suas amigas, das pessoas que são boas para você. Agora, amar é amar até o inimigo, amar até aquele que não merece ser amado. Aí, Jesus viu que Pedro não tinha entendido direito a primeira pergunta, ele repete a pergunta, e repete dizendo, Simão, filho de João, Simão, homem natural, você me ama do jeito que eu te amei? Agapansme. Aí, Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Aí Jesus, sempre depois da resposta de Pedro, ele diz, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, porque ele havia avisado muito tempo antes para Pedro, que quando Pedro se convertesse, ele devia fortalecer os seus irmãos. Quando Pedro mudasse o seu propósito na vida e passasse a viver para servir a Deus, amando o seu próximo, que ele devia viver para cuidar das ovelhas, para pastorear as ovelhas, para servir ao seu irmão, para servir aos seus irmãos. Aí, como Jesus viu que Pedro não estava entendendo ainda,
entendendo o que é amar a Deus em profundidade, aí Jesus diz para ele: Simão, filho de João, como é natural, você gosta de mim? Na terceira vez Jesus pergunta: você gosta de mim? Ele não pergunta mais: você me ama como eu te amei? Agapans-me, não. Ele fala para Pedro: filês-me, você gosta de mim? Aí a ficha cai para Pedro, ele percebe a imensa diferença entre gostar, que ainda é egoísta, e amar. Amar do profundo do coração, ao ponto de morrer por aquele a quem você ama. Porque Jesus disse que a gente devemos amar os nossos irmãos como ele nos ama, a ponto de, se preciso, morrer por eles. Então, na terceira vez, Jesus pergunta: você gosta de mim? Aí Pedro vê a diferença e diz: ó Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de você. Pedro reconheceu que não amava. Amado ouvinte, amada ouvinte, você ama a Deus? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças? Você ama a Deus em primeiro lugar? E ama teu próximo como a si mesmo? E ama teus irmãos como Jesus te amou, te ama? Pedro só descobriu a diferença entre gostar e amar aqui. O que a gente faz para poder aprender a amar a Deus? Para a gente conseguir amar a Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é o que Pedro fez aqui: reconhecer que nós não amamos. Reconhecer que nós nos amamos. Nos arrepender, pedir perdão e dizer: ó Senhor, cria em mim este amor, eu quero te amar como tu me amas. Por quê? O amor é o fruto do Espírito. Submeta-se ao Espírito Santo. Diga para Jesus: eu nego a mim mesmo, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, eu não quero mais atingir os meus objetivos, eu não quero mais satisfazer a mim mesmo, eu não quero mais me exaltar. Eu quero exaltar a Ti. Eu quero amar a Ti em primeiro lugar. E amando a Ti, eu vou aprender a amar de forma adequada a mim mesmo. E vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E vou amar a meus irmãos como Jesus me ama. Que o Espírito Santo de Deus te ensine a amar a Deus acima de todas as coisas.